Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 5. Vamos ler só o 3, que vai falar assim. E disse Pedro: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Irmãos, quando Pedro fala, para Ananias, por que ele permitiu, que Satanás enchesse o coração dele e guardasse parte, da herdade? Não é que Pedro ali estava exigindo, que Ananias entregasse, o valor todo, do que ele tinha vendido. Mas é porque Ananias, ele foi até Pedro, até os apóstolos, com engano, ele vendeu por uma certa quantia e foi lá mentindo, falando que tinha vendido, por aquela parte que ele tinha dado ali. E o Senhor fala, conosco que todo engano que vier, sobre a nossa vida, o Senhor, ele tem poder de revelar. Assim como ele revelou aqui, a Pedro, o engano, a mentira de Ananias, ele tem o poder de nos revelar também. Se nós tivermos, intimidade com o Senhor, se nós tivermos uma vida santa com o Senhor, ele não nos deixa enganado, com nada, nem com pessoas. A palavra do Senhor vai falar que Ananias, ele vendo ali, o povo vendendo as suas herdades e depositando o valor ali, aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos ali, dividisse ali com o povo, com os necessitados. Ele quis fazer da mesma forma, só que ele não fez de coração, assim como o povo ali estava fazendo. O povo estava fazendo ali, de coração mesmo, ia, vendia. E ele quis fazer meio que para se aparecer mesmo. Por quê? Porque se fosse de coração, ele ia, ou entregava todo, ou ia falando a verdade. Eu vendi, aqui tá a minha parte aqui eu trouxe uma oferta. Não, mas ele foi mentindo, falando que ele tinha vendido, por aquele valor. E ali o Senhor revelou, o Senhor não permitiu, que o engano ali, ficasse ali, sobre os apóstolos. Mas não, o Senhor revelou. E o nosso Deus, ele revela, engano, ele revela pessoas, mal intencionadas. Pessoas que se aproximam de nós, com capas, com máscara. E assim o Senhor fez, e a palavra do Senhor vai falar que Ananias, quando ele ouviu, aquelas palavras ali de Pedro falando, guardando, não ficaria para ti, e se vendida estava em teu poder, porque formaste, desígnio no teu coração, para que mentisse, Mas você não mentiu para homens, você não mentiu para mim, você mentiu para o Senhor. E aí está o perigo, de nós querermos mentir, para uma pessoa que tem intimidade verdadeiramente com o Senhor. Porque o Senhor revela, o nosso Deus, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Então, haja com sinceridade, não permita que Satanás, enche os nossos corações, que nós não venhamos permitir, com que Satanás venha encher os nossos corações, para que venhamos ser engano, na vida de alguém. A palavra do Senhor vai falar que ele combinou ali, com a sua esposa, para poder enganar ali os apóstolos. E aquela mulher, ela aceitou, compactuar com aquela situação ali. E a palavra do Senhor vai falar que não só Ananias pagou um alto preço, por aquela mentira ali, que ele veio a morrer, ele veio, a perecer ali, mas também a sua esposa, Por quê? Porque ela compactuou com aquele erro, e o Senhor também fala conosco, que você não precisa nem mentir, mas só de você compactuar com aquela mentira ali, você já é culpada igualmente, como aquele, que mentiu. A palavra do Senhor vai falar que foi Ananias, que projetou esse plano aqui para mentir, para os apóstolos. E ali ele combinou com a sua esposa, e a sua esposa aceitou. E quando Pedro chamou, ela, que deu uma chance para que ela viesse, falar a verdade ali para ele, ela também preferiu mentir.
ela não quis ser verdade, ela não aproveitou aquela chance ali que ela teve, né, de se arrepender, de ter aceitado compactuar com aquele erro, com aquela mentira ali do seu esposo. Mas ela sustentou aquela mentira. E a palavra do Senhor vai falar que ela também chegou a morrer, né, juntamente com o seu esposo. Por quê? Porque ela não quis, né, falar a verdade, ela não quis ser verdade. E tem pessoas que é assim, o Senhor dá chances, né, para mudar, o Senhor dá chances, né, para se arrepender das coisas erradas que está fazendo, que está praticando, né, ou que está compactuando e a pessoa não quer. A pessoa quer continuar no erro e o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Cuidado, que é perigoso você mentir ou você compactuar, né, com aquela mentira, com aquele erro ali. Porque assim como aquela pessoa que mentiu, né, que arquitetou aquele plano ali de mentira e você, né, compactuou com aquilo, você paga da mesma forma, assim como foi o caso, né, de Safira. Ananias mentiu, né, chamou ela, combinou, ela aceitou, mas o Senhor ainda deu uma chance para ela se arrepender e falar a verdade. E ela não quis e ela pagou um alto preço juntamente com seu esposo. Os dois vieram a falecer, né? Os dois morreram. E por quê? Porque não se arrependeram, né, das obras que eles estavam praticando, daquela obra de engano ali, né? Pelo contrário, eles deixou, né, Satanás usar a vida deles com mentiras, com enganos e continuou naquela mentira e naquele engano. E o Senhor fala conosco, né, através dessa palavra, cuidado. Cuidado com mentiras, cuidado com aquilo que você tem, né, compactuado, aceitado, né? Porque o Senhor cobra, o nosso Deus, ele é justo, irmãos. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então que venhamos, né, repensar os nossos caminhos, as nossas atitudes, né? Com que nós estamos compactuando, para que não venhamos pagar preço, assim como aconteceu aqui, né, com a vida de Ananias e Safira. Porque quando verdadeiramente uma pessoa é do Senhor, tem uma vida ali com o Senhor não permite com que essa pessoa fique enganado, né, a respeito de nada e nem de ninguém. Porque o Senhor, ele revela. O nosso Deus é Deus da revelação, ele revela, né, toda mentira e todo engano. Que venhamos pedir ao Senhor para nunca permitir, né, que Satanás venha encher o nosso coração, né, com engano, com mentiras. E também pedir para que o Senhor venha nos dar, né, sensibilidade, né, para saber quando uma pessoa se aproximar de nós, né, com engano, com mentira. Para que o Senhor venha nos revelar, para que nós não venhamos ficar enganados, né, com pessoas, né, nem com nada, nem com atitudes de pessoas, né? Mas que o Senhor venha ser sempre verdade na nossa vida, nos mostrar, né, a intenção de pessoas que se aproximar de nós. Com enganos, com mentira, assim como o Senhor fez, né, na vida de Pedro. O Senhor não permitiu com que Pedro, né, ficasse enganado, não, mas o Senhor revelou que Ananias estava com engano e também a sua esposa. Então, irmãos, o Senhor fala conosco, né, através desta palavra. Busque sempre andar, né, com a verdade. Porque o Senhor se agrada daquele que anda com a verdade. Se você anda com a verdade, né, você não tem que temer a nada, porque você está com a verdade. Agora, se você anda com mentiras, né, com coisas que não agradam ao Senhor, que você venha se consertar. Que o Senhor venha te dar, né, a chance, assim como ele deu a Safira, para que você venha fazer, né, o que é certo e o que é o correto. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos instrui, que nos alerta, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos sem engano na vida de ninguém e nem que ninguém venha, Pai, se aproximar de nós com engano, Senhor. Mas que o Senhor venha revelar, meu Pai, todo o engano, toda a capa, Senhor. Que o Senhor não venha permitir com que venhamos ser enganados por nada e nem por ninguém.
Pai, desde já te agradecer por mais um dia de vida e de saúde na tua presença e te pedir quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, com renovo, com mudança de vida, Senhor. E também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.